Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos, estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam e vocês nos contam nelas as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, nós compartilhamos agora um e-mail que vem da Sandra, que nos escreveu lá de Jandira, no estado de São Paulo. E foi essa a sua mensagem. Sou ouvinte da Rádio Nova Difusora de Osasco e ouço a programação da RTM. Gosto muito da programação e aprendo muito. Realmente é uma bênção. Aprecio a forma como é conduzida a programação, pois vejo que o interesse de vocês é anunciar a palavra de Deus sem falar em denominações religiosas e principalmente sem falar em dinheiro. Tenho uma curiosidade e gostaria que vocês me esclarecessem. Parece bobagem, mas é uma curiosidade minha. Gostaria de saber se vocês têm conhecimento de alguma citação ou passagem na Bíblia que diz que Jesus sorriu ou se ele era uma pessoa alegre. Fico no aguardo da sua resposta e desde já agradeço pela atenção. Querida irmã, parabéns pelo seu interesse em dedicar alguns minutos durante o dia para ouvir, para estudar a palavra de Deus, e agradecemos também as suas palavras amáveis. Quanto à sua pergunta, como lhe respondi, creio que podemos afirmar que Jesus, de fato, era uma pessoa alegre, de bom humor, embora não tenhamos um versículo específico que diz que Jesus sorriu. Mas a profecia de Isaías 53:11 diz que o Senhor ficaria satisfeito com seu trabalho. E além disso, temos uma citação de Lucas, em que Jesus exultou, se alegrou no Espírito, conforme Lucas 10:21. Além disso, temos a própria palavra do Senhor Jesus durante a última ceia, quando ele disse que o seu desejo é que os seus discípulos tivessem a sua alegria e que ela fosse uma alegria completa. João 15:11. Querida irmã, mais uma vez, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram que estamos caminhando juntos. Contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você, e contamos também com a sua parceria, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto. E é para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento. Eu quero convidá-la a elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito. E muito obrigado porque Tu nos ouves e podemos assim orar confiadamente, sabendo que Tu respondes às nossas orações. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje estudamos o capítulo 4 do livro de Zacarias. Esta é a 5ª visão que Deus concedeu ao seu profeta. Vamos estudar Zacarias 4, 1 a 14. É a visão do candelabro entre 2 oliveiras. O texto apresenta-nos um relato interessante, pois nos mostra que o anjo teve que despertar Zacarias para essa visão, na qual ele viu um candelabro de ouro com 7 lâmpadas recebendo azeite de 2 oliveiras. O anjo explicou que a visão significava a força dada a Zorobabel pelo Espírito de Deus
para completar sua missão, tirando qualquer obstáculo na construção do templo. Zacarias então perguntou sobre o significado das 2 oliveiras e recebeu a resposta de que representavam os 2 ungidos que serviam ao Senhor. É interessante notarmos alguns detalhes importantes para que compreendamos o conjunto do texto. No Antigo Testamento, os líderes religiosos, os sacerdotes e os líderes do governo, reis, todos eles foram ungidos. Nessas visões, Deus mostrou seu apoio para os líderes em Jerusalém, o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. No capítulo 6, o Senhor juntará os ofícios de sacerdote e rei em outra profecia messiânica. Assim, com esses primeiros esclarecimentos, podemos estudar esse texto dando-lhe o seguinte título: O Espírito de Deus faz toda a diferença. O texto, então, é Zacarias, capítulo 4, versículos 1 a 14. Como sabemos, o povo de Judá, que voltara do exílio, em virtude da oposição dos samaritanos que tiveram respaldo do imperador Dario, ele ficou durante 16 anos sem se movimentarem, sem trabalharem na reconstrução do templo. A frieza espiritual se instalou no coração dos líderes e do povo, e Deus então teve que usar Ageu e Zacarias para despertá-los para a sua tarefa. Além de ser a vontade de Deus, essa reconstrução, o imperador Ciro, ao decretar a volta dos judeus para a terra da Palestina, ele tinha afirmado que eles voltariam para cumprir essa tarefa, conforme lemos lá em 2 Crônicas 36, 22 e 23. Portanto, com as palavras de Ageu e agora as palavras de Zacarias, os judeus não deveriam ficar esperando mais, deveriam estar mobilizados e encorajados para desempenharem o seu papel. Porém, ao realizarem suas responsabilidades, deveriam ter como força o Espírito de Deus e não a força humana. Esse era o sentido dessa visão especial para o povo de Deus. Eu vou ler todo o texto sobre o qual iremos refletir e peço a sua atenção para a palavra de Deus. Eu leio então Zacarias 4, 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Versículo 13. Ele me respondeu: Não sabes o que é isso? Eu disse: Não, meu senhor. E versículo 14. Então ele disse: São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Muito bem. Depois dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas, vamos então iniciar nossas reflexões sobre essa 4ª visão, que nos traz como princípio, em resumo, a seguinte afirmação:
somente Deus, através do seu Santo Espírito, pode nos conceder força suficiente para realizarmos as tarefas para as quais Ele nos designou. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos, então, com base no capítulo 4 do livro de Zacarias. Esta é a quinta visão. O princípio é: somente Deus, através do seu Santo Espírito, pode nos conceder força suficiente para realizarmos as tarefas para as quais Ele nos designou. Nesse texto, nós vamos encontrar, então, 7 detalhes sobre a visão que mostra que a força para realizarmos as obras de Deus deve vir do Espírito Santo. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Nessa primeira visão, Zacarias viu um candelabro de ouro alimentado por 2 oliveiras. Esse candelabro era uma lâmpada, uma lamparina de 7 braços. Esse candelabro é conhecido até hoje como a menorá, do hebraico menorá. Lâmpada, candelabro, é o significado. Um dos principais e mais difundidos símbolos do judaísmo. Esse candelabro, a menorá, é então esse símbolo do judaísmo. Originalmente, era um objeto constituído de ouro batido, maciço e puro. Ele tinha sido feito por Moisés para ser colocado dentro do santo lugar, isso é, naquele átrio intermediário entre o ato exterior do santuário e o Santo dos Santos. Ele ficava juntamente com o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Alguns entendem que simbolizava os arbustos em chamas, isso é, a sarça ardente que Moisés viu no Monte Sinai quando Deus o chamou. O menorá, ou a menorá, existia tanto no tabernáculo quanto no primeiro e posteriormente também no segundo templo. Somente no ano 70 depois de Cristo, com a invasão romana a Jerusalém e a destruição do templo, é que a menorá foi levada pelos invasores para Roma. Atualmente, a menorá, o símbolo dela, constitui então uma imagem do Estado de Israel, juntamente com a estrela de Davi. Essa visão, então, do candelabro e as 2 oliveiras que estavam ao seu lado era uma visão importantíssima para aquela ocasião. Na verdade, essa visão transmitia motivação e autoridade para os ungidos, as 2 oliveiras, e transmitia também esperança para o povo de Judá que voltara do exílio e tinha como tarefa principal reconstruir o templo e reiniciar a vida nacional. O segundo detalhe, então, dessa visão refere-se aos personagens que encontramos nesse relato. Os personagens aqui são, em primeiro lugar, Zacarias, o profeta, que diante da visão ficou extasiado e perplexo. Ele caiu quase que desmaiado diante de tanta glória da visão e ele perguntou, dialogou com seu intérprete. Em segundo lugar, nós temos o anjo intérprete que acordou Zacarias do seu estado de perplexidade, de sono. Ele se encontrava totalmente paralisado e o anjo o estimulou, perguntando se ele entendia o que estava vendo. Na visão, ou na interpretação da visão, Zacarias ficou sabendo que as oliveiras que ladeavam o candelabro simbolizavam Zorobabel e Josué, as autoridades que lideravam o povo naquele princípio de retomada da vida nacional. O terceiro detalhe refere-se agora às perguntas e respostas que Zacarias fez e que nós devemos fazer para entender a visão. A primeira pergunta, quem fez dessa vez, foi o anjo. E assim ele iniciou o seguinte diálogo, conforme os versos 2 a 5. O anjo perguntou a Zacarias, o que você está vendo? O profeta respondeu, ora, eu estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. E Zacarias continuou, perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Depois dessa descrição, foi a vez de Zacarias perguntar,
e ele dirigiu-se ao anjo. Meu senhor, o que quer dizer isso? E o anjo respondeu com uma pergunta. Você não sabe? E humildemente Zacarias respondeu, não, meu senhor, eu não sei o que isso significa. Depois desse primeiro momento de conversa, o anjo passou a Zacarias a mensagem que ele deveria transmitir, conforme os versos 8, 9 e 10. E no verso 11, temos mais uma pergunta de Zacarias. O que querem dizer as duas oliveiras, cada uma do lado do candelabro? E ainda ele acrescentou sua pergunta. E o que querem dizer os dois ramos da oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite? O anjo então novamente desafiou Zacarias, perguntando-lhe, e você não sabe? E de novo Zacarias, com a sua peculiar humildade, respondeu, não, meu senhor, eu não sei o significado desses dois ramos. E graças a Deus, o profeta não ficou sem resposta. O significado da visão foi revelado a Zacarias para que pudesse ministrar ao povo. Querido amigo, esse é o padrão divino. Ele sempre coloca à disposição do seu povo a sua mensagem, para que entendamos a sua palavra, o seu querer. O quarto detalhe refere-se à descrição da visão. Zacarias teve a oportunidade de ver algo espetacular. O profeta de Deus ficou caído, ficou num estado semelhante ao dos discípulos do Senhor Jesus, quando contemplaram a sua glória no Monte da Transfiguração. Lá, Pedro, João e Tiago ficaram perplexos, maravilhosos, ficaram até amedrontados diante da visão da glória do Senhor. Confira isso lá em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Por isso, então, foi necessário que o anjo despertasse Zacarias daquele estado de perplexidade em que ele se encontrava. O quinto detalhe refere-se, então, ao significado da visão. Essa visão foi mostrada a Zacarias com o propósito de infundir valor, com o propósito de valorizar as autoridades civis e religiosas dos recém-chegados de volta à Palestina. Em essência, essa visão mostra o Espírito do Senhor sobre Zorobabel, o governador, e também sobre Josué, o sumo sacerdote de Judá. Eles tinham voltado do exílio babilônio e tinham conduzido pelo menos 50.000 judeus saindo da Babilônia de volta para Jerusalém. A comunidade judaica restaurada receberia a graça divina para completar a obra iniciada. Conforme o versículo 14 desse capítulo 4, depois da pergunta de Zacarias, o anjo então explicou. Os ramos de oliveiras que ladeavam o candelabro representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor. Esses dois ramos de oliveira representavam Zorobabel e Josué, as autoridades judaicas no momento. Zorobabel era príncipe da dinastia davídica. Ele era herdeiro do poder real. Ele era o governador que tinha, juntamente com Josué, o sumo sacerdote, conduzido os 50.000 judeus de volta a Jerusalém, e eles dois tinham iniciado a tarefa da reconstrução do templo. Confira isso lá em Esdras, capítulo 3, versículo 8, e Ageu, capítulo 2, versículo 20. Temos então 3 observações a fazer. Primeiro, o candelabro era construído de um material sólido e fino como ouro. Simbolizava a própria presença de Deus e, além disso, simbolizava a sua santidade e a consistência do seu caráter moral. As 7 lâmpadas simbolizavam a luz completa e perfeita que vem do Senhor. Uma segunda observação. O vaso de azeite era um símbolo da constância do combustível para o ministério. Isso é, era um símbolo de uma fonte de poder contínuo para se exercer esse ministério. Sem azeite, as lâmpadas se apagam
e a ausência da luz impedia a realização do serviço no templo. Portanto, sem o Espírito, não havia condições de se realizar o ministério. Terceira observação: as duas oliveiras que ladeavam o candelabro davam a origem ao azeite que se usava como combustível para as lâmpadas, uma de cada lado do candelabro. Significavam o quê? Significavam a segurança de um ministério permanente. Eram o encorajamento necessário para os líderes. Era a motivação necessária, pois os líderes e o próprio povo tinham perdido toda a vontade de reconstruir o templo, centro de adoração a Yahvé. O sexto detalhe refere-se então às lições que podemos receber dessa visão. Para percebermos a lição dessa visão, é necessário destacarmos o verso 6. Talvez esse seja o verso mais conhecido e mais citado de todo o livro. Devido à ênfase que se tem dado ao ministério do Espírito Santo em nossos dias, essa declaração é uma joia bíblica que tem encorajado muitos cristãos. Josué e Zorobabel eram os ungidos do Senhor para dirigir e motivar um povo passivo, sem ânimo para trabalhar. Ageu e Zacarias tinham uma missão divina de apelar para que reconstruíssem o templo, mas reconstruíssem também a adoração correta que brota de um coração limpo e honesto diante de Deus. Querido amigo, você deve se lembrar que os judeus já estavam de volta há 16 anos em Jerusalém, já tinham reconstruído suas casas, mas tinham deixado o templo de lado. Agora deveriam se motivar e trabalhar, mas tinham que saber que o trabalho, o cumprimento da missão que Deus lhes dera, deveria ser feita conforme o que Deus lhes dera. Recomeçar era um fato marcante, pois não contavam com um exército para defendê-los, e nem tinham espadas suficientes para se defenderem, mas tinham algo superior. Tinham o Espírito do Senhor. Por isso a palavra de Zacarias para todo o povo foi: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma lição que necessitamos aplicar constantemente em nossas vidas e em nossos ministérios. E aí chegamos então ao sétimo detalhe, o último detalhe, que refere-se às aplicações da visão às nossas vidas. Enquanto na visão anterior Josué foi destacado, aqui é Zorobabel que merece destaque. Essa era uma demonstração de que eles eram os líderes dessa obra de restauração. Esse trabalho seria impossível sem a força do Senhor. Não a força humana, mas o poder do Espírito Santo. A reconstrução exigia pedras que vinham das montanhas. Lavrar boas pedras para reconstruir era uma tarefa árdua. A cena nos mostra então Zorobabel lançando os fundamentos, mas tendo a promessa de que ele teria a obra completada sob o seu comando. No verso 10, repreende-se aqueles que não deram importância para aquele reinício difícil, pequeno. Porém, esses serão frustrados, pois o Senhor contempla a sua obra para abençoá-la e concluí-la. Querido amigo, você é um dos que vem pela fé o final da obra, por causa da presença do Senhor, ou diante do começo difícil, logo desiste? Quero concluir a nossa reflexão chamando a sua atenção para o verso 7. Quando Deus está conosco, não há empecilhos que nos impeçam de fazer aquilo para o que Ele nos designou. Por isso, Zorobabel se alegrou pela reconstrução. Haja graça, e graça para ela foram as suas palavras. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você valorize as tarefas difíceis e que começam humildemente. O grande problema nosso é exatamente esse. Quando nós temos algo difícil para realizar, quando temos um começo pequeno, muitas vezes nós desvalorizamos e não cremos no poder do Senhor. Vamos lembrar que não por força, não pela força humana, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Senhor tem colocado o seu Espírito à nossa disposição, que possamos utilizá-lo para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor te abençoe
e que você seja sempre um instrumento nas mãos do Senhor. Um abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça